Que bom saber que você está aqui comigo para nós estudarmos mais uma desta série de lições no livro de Juízes. Temos sido já bastante abençoados pelas primeiras lições e estamos já diante de nós com a lição de número 7, intitulada O Fim da Liderança de Gideão e o Governo de Abimeleque. Se você é a primeira vez que está aqui conosco, muito bem-vindo. Eu costumo fazer um roteiro, de estudo que você pode gratuitamente abaixar. Este roteiro está pequenininho dessa vez, geralmente a página fica completa, mas entendemos que neste pouco Deus vai nos abençoar, vai dar algum recurso adicional a você, que é professor da escola dominical, e se aprouver, o Senhor vai falar algo aos nossos corações, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, é mister que nós ganhemos alguma coisa, que algo mude em nossa vida, e tem que começar em nós, professores, para que nós tenhamos a virtude, a graça, a sabedoria e o entendimento das coisas espirituais para o quê? Para discipular alguém, para falar a alguém, para ensinar alguém. Precisamos ser os primeiros a sermos moldados e aprendermos na presença de Deus. Na nossa lição, página de número 49, eu vou começar no primeiro tópico aí embaixo, onde diz as falhas na liderança de Gideão. O primeiro subtópico diz divergências internas e vingança. Após a vitória na batalha e o início da perseguição aos reis midianitas Zeba e Salmuna, começaram a surgir tensões internas em Israel. Gideão teve de enfrentar a queixa da tribo de Efraim, que se sentiu preterida, bem como a falta de apoio e de gratidão pelos homens de Sucote e Penuel. Então, depois de capturar os reis inimigos, Gideão cumpriu o que havia prometido, puniu os líderes de Sucote, matando 77 de seus homens, e derrubou a torre de proteção de Penuel em ação de vingança. Sobre este primeiro subtópico, eu fiz a seguinte anotação: sempre vai haver alguém que não fica contente mesmo depois da vitória. Nós temos o nosso comentarista trazendo dois focos neste primeiro subtópico. O primeiro é isso que eu coloquei aí para você, a questão do descontentamento de uma das tribos foi Efraim, e a segunda coisa que ele coloca foram dois grupos, duas cidades que se levantaram, não estenderam a mão benevolente para Gideão, e ele prometeu pagar este mal e o fez. Então, eu gostaria de focar neste tópico na primeira parte, que foi o que eu comentei com você. E com relação a isso, fazer um comentário prático, na nossa realidade, da nossa vida. Se alguém está no ministério, sabe disso muito bem, mas mesmo nós, como pais, como mães, como professores de escola dominical, como servos de Deus, reconhecemos e devemos aprender com este texto bíblico, com este episódio da vida de Gideão, cuja maneira de episódio acontece na nossa vida e na realidade do povo de Deus. Qual é? É que mesmo Deus abençoando o obreiro, mesmo Deus usando a você, mesmo Deus trazendo salvação à sua casa, mesmo Deus abrindo uma porta de trabalho ou dos estudos, ou o que quer que seja, que a bênção de Deus tenha chegado à sua vida, ao seu lar, à sua congregação. Mesmo havendo a bênção de Deus, alguém vai sempre se levantar reclamando, não contente, não achando, vou fazer um parafrasear daquilo que os efraimitas disseram, que tiveram participação suficiente, que eles foram honrados suficiente. E veja, nós não lemos aqui, mas eu quero que você, se puder, como professor, tome um tempo para ler. Eu li toda a passagem de Gideão, eu penso que 2 capítulos inteiros, e um dos capítulos são bem grandes, Mas para quê? Porque como professor eu tenho que conhecer, não só o texto da lição, mas o contexto da lição. Então eu me lembro, e estou por isso tendo a possibilidade de explicar para você, que a palavra de Gideão em resposta a esta contenda foi uma palavra de sabedoria e de apaziguar, de honrá-los, de dizer, olha, você não está vendo que você teve uma participação de honra? Que Deus deu isso a vocês? Então, com isso, eu aprendo no contexto de liderança, seja no meu lar ou como professora de escola dominical ou aonde o Senhor nos permita atuar, este coração amoroso de graça, de paciência,
não é? Mais uma compreensão que mesmo sendo você, no caso era Gideão, usado com tamanha vitória, alguém sempre vai estar insatisfeito de como foi, da sua participação e etc, e etc, etc. Então, uma lição um pouco difícil para nós, mas nunca é cedo para nós entendermos isso. Por quê? Porque ao nós termos esta consciência, nós vamos nos machucar menos, porque já há uma expectativa. Ou seja, quando eu sou usada por Deus, quando você é usado por Deus, quando nós vemos uma vitória de Deus, como eu disse, seja na família, seja na igreja, seja no departamento, você pode já estar na expectativa que alguém ainda vai ficar insatisfeito. E com isso não é para eu me irritar, não é para você perder a graça, não é para você acusar a pessoa, mas gente, que carnal é este? Não, vamos entender que isso é natural, é bem verdade, que falta, não é uma pessoa que está no espírito definitivamente, mas entendendo com isso que acontecerá, e isso já nos prepara. Segundo subtópico, na página 50, já lá em cima, as falhas de um líder. Apesar de ser um grande libertador, Gideão cometeu falhas nos últimos anos de sua liderança. Depois de matar os reis midianitas, o povo de Israel lhe pediu que se tornasse seu rei, instituindo uma dinastia hereditária. Gideão recusou a proposta, afirmando que o Senhor é quem governaria sobre Israel. No entanto, suas atitudes posteriores não refletiram essa declaração. Solicitou parte dos despojos de guerra como recompensa, o que o tornou extremamente rico, e mandou confeccionar um éfode e colocou em sua cidade, Ofra. O éfode era uma vestimenta sagrada exclusiva do sumo sacerdote no tabernáculo, que à época se encontrava em Siló. Ao fazer isso, Gideão criou, na prática, um centro rival de adoração. O éfode se tornou objeto de idolatria, e isto é bíblico, é como está escrito, não é? Levando Israel a se desviar espiritualmente. E está aí o texto bíblico, o pastor colocou para nós. Todo Israel prostituiu-se. É muito importante nós olharmos para esta palavra bíblica. Porque o que Deus está falando é que adorar a qualquer pessoa ou coisa é um adultério, é uma prostituição espiritual contra Deus. Ou seja, é tão marcante, é tão profundo como aquilo que este nome implica na vida natural. E este texto, esta terminologia, não está só aqui neste texto, mas muitas vezes pelos profetas, Deus fala e usa tais palavras em relação ao seu povo Israel. E às vezes que o traiu o seu Deus, o seu relacionamento com Deus, e Deus usa tais palavras para caracterizar o que o povo está fazendo com Deus. Então, voltando aqui, todo Israel prostituiu-se ali após ele quem? O éfode de Gideão. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Ainda que essa não tenha sido a sua intenção, a atitude de Gideão acabou promovendo a confusão religiosa e o pecado do povo. Além disso, sua conduta familiar também foi problemática. Gideão teve muitas mulheres e concubinas, com as quais gerou 70 filhos, além de Abimeleque, filho da concubina de Siquém. Essa estrutura familiar desordenada, como veremos, contribuiu, diretamente para a crise política e moral posterior, marcada por rivalidades e assassinatos entre seus próprios filhos. Então, o pastor colocou uma série de coisas aí, eu vou focar em uma só. O éfode, o tal do éfode. Porque eu vejo que na história, o reli, como eu disse a você, ele foi objeto de idolatria, eu já vou diminuir, já está escrito isso aí, objeto de idolatria. O que eu li na história e o que ele pediu, as ofertas, ou melhor, aqui, os pendentes e as coisas das pessoas ali, foi para fazer o éfode. Então ele pediu aquelas coisas depois da vitória. O povo pediu, reina sobre nós, e nós lemos o texto, o pastor comentou aqui, que Gideão disse, eu não quero reinar sobre vocês, eu quero que Deus seja o rei sobre nós, sobre vocês, mas eu vou pedir isso de vocês. E ele pediu, e com este material, é o que diz a Bíblia, ele fez este éfode.
E este éfode que Gideão fez, e eu uso as palavras do pastor porque eu quero entender que foi isso que aconteceu. E quando eu digo quero entender, eu não encontro na Bíblia razão para eu entender nem para um lado nem para o outro, mas mais razão para eu entender que foi inocente, no melhor dos sentidos, de Gideão. Inocente, mas não gerado, não inspirado, não mandado pelo Espírito de Deus. Ou seja, boa intenção, mas não era a direção de Deus. E por que isso aconteceu? Porque não era de Deus, era da boa intenção do homem, do obreiro, do homem de Deus, inclusive. Mas não houve um consultar a Deus, não houve uma inspiração de Deus. Aquele tal éfode que ele fez com a melhor das intenções, qualquer que seja a intenção, a Bíblia não nos diz, e por isso nós não podemos extrapolar. Amém? Ora, tornou-se um ídolo para a nação e tornou-se tropeço para ele e sua família. E com isso eu quero também trazer uma aplicação para nós, muito prática. Eu disse, são poucas palavras que eu coloquei, mas que eu esperava em Deus que nós aprendêssemos algumas coisas muito práticas dessas lições. Qual é? É que alguma liderança espiritual que foi usada talvez para ganhar as almas, as pessoas para Cristo, que foi usada para pregar o evangelho da verdade, mas que não teve sabedoria em um momento do seu ministério, provocou algo que causou o povo idolatrar. Isto é uma palavra de maior cuidado para aqueles que são líderes. O meu pastor sempre dizia, cuidado para você não conquistar o coração das pessoas, não é? Você, como em chegar perto de uma criança, de alguém, não conquiste o coração dos filhos desta pessoa. Como igreja, não conquiste o coração. O pastor da igreja, o líder, deve fazer aquilo que estava no coração de Gideão, levá-lo a Deus, ainda que o seu trabalho como líder é liderar, mas o seu discipular não é para si, mas para Deus. Com o cuidado de que, ao trazer para nós, ou ao trazermos determinadas práticas, determinadas coisas para o povo de Deus, para inclusive a adoração, seja a maneira do louvor, objetos de louvor, e nós podemos extrapolar e permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração para que você veja o que você já viu em algum lugar e entenda pela direção do Espírito, aquilo ali veio daquele ministério, que a princípio tinha a melhor das intenções, mas eu quero esclarecer que alguns deles tornou-se objeto de idolatria do povo de Deus. E nós temos, infelizmente, como seres humanos, uma tendência, triste, eu ri porque é difícil, é triste, irmãos, de idolatrar. Nós idolatramos ao homem de Deus, nós idolatramos o paletó do homem de Deus, e hoje que já não se usa mais paletó, pelo menos muitos, né? O que quer que seja, eu ia falar da gravata, a gravata também está sendo destituída, infelizmente, mas idolatramos a Bíblia, idolatramos a maneira que ele canta, a maneira que ele fala, os livros que ele leu e o que quer que seja, a objetos, a maneiras, a formas, a coisas dentro do mundo evangélico, que se o líder não tomar cuidado, mesmo tendo boas intenções, e alguns, não é o caso de todos, nós vamos falar de Abimeleque, que não tinha nenhuma boa intenção, mas no caso de Gideão aconteceu isso. Essa é a segunda lição. Vamos para o terceiro subtópico, os perigos da liderança. Gideão foi usado por Deus de maneira poderosa, mas suas escolhas finais revelam os perigos do orgulho, da centralização de poder e da negligência espiritual. A Bíblia faz questão de registrar tantos acertos quanto erros dos libertadores usados por Deus, a fim de demonstrar que não eram perfeitos e isentos de falhas. Isso nos ensina sobre os riscos inerentes à liderança e a necessidade de constante vigilância. Eu penso que essa é a palavra, uma das palavras que eu usei aí para o meu comentário. Do início ao fim, vigilância do início ao fim. Nós tocamos um pouco disso no subtópico anterior, né? Vamos terminar aqui. Devemos tomar cuidado para não sermos seduzidos. Então, líderes, ovelhas também, mas esta palavra está diretamente ligada aos líderes, para não sermos seduzidos pelo orgulho, pelo reconhecimento das pessoas e pelo desejo de lucrarmos com aquilo que Deus fez por
nós. Sobre este tópico, eu deixo o seguinte comentário. A palavra, eu não usei aqui vigilância, mas eu usei a palavra negligência, que eu penso que o pastor também usou. Está assim, na segunda linha lá de cima, na página 50, eu sabia que eu tinha usado uma palavra aqui do nosso texto. Negligência. E eu enfoquei como professora duas fontes, duas aplicações da negligência de um líder, e eu não vou ficar na história, porque o nosso comentarista já focou na história de Gideão. Eu quero ajudar você, dar a você, professor, um recurso de aplicação disso para nós. Eu sei que Gideão negligenciou algumas coisas que o pastor vê aqui na Bíblia, eu não enxergo, talvez falta minha, mas então eu não vou me focar nisso. É um aprendizado até para você como professor. Eu tenho 25 anos de professora, e nós não devemos repetir o que alguém disse se nós não entendemos, se nós não concordamos, se nós não vemos. Pode ser que ele entendeu e você ainda não, né? Então, eu não acho sábio nós simplesmente repetirmos sem o entendimento daquilo que nós estamos dizendo, e por causa disso eu não faço. Volto a dizer, eu não estou acusando, algumas vezes eu encontro literalmente erro. E não gosto de encontrar, que eles eram não encontrar, e eu posso até estar errada em achar que está errado. Amém? Há uma possibilidade, com certeza. Mas neste sentido, como professor, então você vai vendo aqui que eu, em cada tópico, eu procuro 1 ou 2 focos, não é? Porque assim a gente não se perde, a aula vai tendo este caminhar, não é? Vai dando uma sequência, e a gente não fica preso num só lugar. Então, neste tópico aí, a minha vertente é sobre a negligência que Gideão viveu, ou fez, ou teve, e nós podemos ter nesta aplicação para nós. A primeira, a revista diz, ele não liderou. Na verdade, a revista não, a Bíblia diz. O povo pediu para ele ser rei e ele não quis ser rei. As palavras de Gideão, e para ser sincero, se eu casá-las com a parábola de Jotão, eu posso até entender que foi correto espiritualmente. Ao mesmo tempo, por isso eu fico na dúvida, porque eu vou trazer esta aplicação para nós. O fato é bíblico, tá? E às vezes a Bíblia diz o porquê, a Bíblia revela a intenção da pessoa, ok? E às vezes não, ok? Então, aqui em Gideão, neste caso, nós temos o fato. Ele não liderou, ele diz, não quero liderar sobre vocês. Seja Deus. A palavra, o sentimento, a princípio, quando eu escuto isso, eu digo, é genuíno. É genuíno. Pode até não ter sido do querer de Deus, não, como eu disse do assunto do éfode. Deus não o inspirou, ele não procurou de Deus saber, mas a sua intenção, vamos voltar aí, ficar aí que é seguro. A sua intenção foi boa, porque ele claramente, por suas palavras, disse, eu quero que Deus seja a vossa liderança. Mas quando nós trazemos isso para nós, eu vou deixar um texto aqui para nós, da palavra de Deus, que diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela a segunda medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar a dedicação no ensino, o que exorta, use o dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Irmã Manuela, por favor, o que este texto tem a ver com o que nós estamos falando? Tem a ver com o seguinte, você viu aí que aí está listado alguns dons. Estes dons aí não estão relacionados se são dons do Espírito, ou do Filho, ou do Pai. E isso seria uma aula, uma explicação em si mesmo. Com isso eu quero dizer o seguinte, são dons de Deus para a igreja, para o seu povo. Amém? Ora, o texto de Paulo aos Romanos traz uma explicação ou uma exortação muito clara, que é, se nós recebemos um dom, que usemos o dom, que pratiquemos, que usemos da melhor maneira. Então esta aplicação para mim é o seguinte, se Gideão foi chamado por libertador, que libere com ousadia, que confie no Senhor. Se ele foi chamado como juiz sobre Israel, que lidere o povo. Então o fato de eu querer que Deus seja o seu Deus não tira a minha obrigação
de exercer a função, o dom que Deus me deu. Então, se o nosso dom é de ensino, o que diz aí? Eu penso que tem o do ensino aí, não tem? Olha lá, que haja, olha lá pra gente, um puxãozinho de orelha bem gostoso do Espírito Santo de Deus para nós. Eu sei que se você está aqui, este é o desejo do seu coração. Mas tá aí o texto, eu vou botar grande pra gente enxergar lá. É o versículo 7, a segunda parte. Se é ensinar, olha aí, haja dedicação ao ensino. Então sobrou para nós aqui, graças a Deus, né? Mas aqui também ao de exortar ao ministério. Se é o ministério, faça, exercite, aleluia. Então essa é a primeira orientação que eu encontrei neste texto. Então voltando lá, duas negligências que eu encontro. A primeira é que ele não liderou. Para mim, ele foi chamado para liderar, né? Não quero me meter no assunto pessoal de Gideão, mas enfim, é o que eu entendo com essas perspectivas que eu acabei de apresentar para você. E ele não liderou. A segunda parte eu coloquei aí, foco em Cristo e na obra. Isso não tem nada a ver com Gideão, né? Mas é uma negligência do foco. Veja que Gideão, ele disse, olha, o meu foco é que Deus vos lidere. Mas tudo bem, mas ele chamou você como líder, seja. Agora, este líder, e é um dos assuntos que o pastor colocou aqui, né, dos perigos, né? Então, este líder, ele tem que ter o seu foco, né, para poder não se perder no caminho, para não cair nos embaraços, e é o que nós vamos falar aí. Vamos ver o texto aí, eu vou ampliar para nós. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tanto espirituais como humanas. Estamos juntos? Vou continuar. Deixemos todo o embaraço e o pecado. Então, do lado, vou me aparecer aqui um pouquinho, do lado, na vida do obreiro, do líder, que é chamado para liderar e está liderando, que é chamado para ensinar e está ensinando com diligência, há que a gente focar a nossa vida, exatamente porque você é líder, exatamente porque você lhe foi dado um privilégio, um dom, uma graça. Então deixemos o embaraço, aquilo que pode nos atar, nos atrapalhar, e o pecado que está bem pertinho de nós. Diz aí que perto nos rodeia, e corramos com paciência. É correr, mas paciência, que lindo. Olha, dava para ficar aqui neste texto, aleluia, glória a Deus. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então, corramos com paciência a carreira cujo dom Deus nos deu, olhando para Jesus. Então, quem tem que liderar é quem chamou para liderar. No entanto, não seja negligente com a tua vida, com o teu ministério, com a tua chamada, com a tua vocação. Como assim, então? Vamos deixar embaraço, sai pra lá. Mundo velho querendo me segurar, sai pra lá. Eu vou pra igreja. Eu vou encher-me da graça de Deus no culto da semana, para quando chegar no domingo eu estar cheia da graça de Deus. É por aí. Será que alguém pode dizer amém? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que a minha maneira, o que eu falo, é diferente. É diferente da expectativa. Talvez algumas coisas tragam-nos uma expectativa. Mas eu quero dizer para você por que eu falo o que eu falo. Porque eu entendo que mais do que nunca no dia de hoje, informação teológica nós temos para todo lado. A minha estante aqui, e essa é a pequenininha que eu tenho, as maiores estão lá para dentro, estão cheias de livros de teologia, de todo tipo de sorte de coisas correlacionadas com teologia, todo tipo de coisa de estudo, cheio. E através de um negocinho como esse que todos vocês têm em sua mão, você tem acesso hoje a mais de 90%, e acho que é bastante mais, de todo o conhecimento da humanidade. Você pode ler Sócrates, você pode ler Plato, sei lá, Platão, né? Enfim, você pode... Enfim! Língua já não é mais o problema, os computadores traduzem tudo para você. Informação tem. O que falta no nosso meio
do povo de Deus é formação. E formação é a teoria vivida. Então, se eu posso fazer ou dar algo para você, é o que Deus me deu de graça. Eu tive alguém na minha vida, alguém com S, que formaram-me neste caminho do Evangelho na vida em Cristo Jesus. E eu não posso, como disse Pedro e João, deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso deixar de testemunhar, e você vai dizer, irmão, você está se perdendo, você não está ensinando. Eu digo, não estou deixando de ensinar. Eu estou ensinando a teoria da palavra, mas eu estou dando o que talvez você tenha mais dificuldade de encontrar por aí, porque esta informação você pode encontrar em outro lugar. E eu sei que você veio aqui buscando a informação. Mas se nós formos humildes na presença do Senhor, nós vamos sair com a informação e vamos sair com algo mais. Um presente dele para nós. Deus me presenteou. Aleluia. E eu tenho em abundância. E que eu guarde. Que eu guarde. Aleluia. Não é só guardar, é continuar enchendo. Porque as virgens, o azeite, isso aí é azeite, irmão. Isso é negócio de formação, irmão. Negócio da realidade do Espírito. É azeite. Lembra das virgens? Antes da vinda de Jesus? Pois é. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Então, o foco em Cristo e na graça é a aplicação espiritual desta realidade da liderança. Então, a palavra de Deus para nós é essa, como líderes, não sejamos negligentes na nossa vocação, no estudo, no conhecimento, mas do foco de deixar todo o embaraço e o pecado que está ao nosso redor, correndo para fazer a obra de Deus, mas com paciência. Agora, o ponto aí, o último que nós, na verdade, era o foco dessa leitura, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. O foco da liderança, o foco de cada um de nós deve estar em Jesus. Vamos à lição, agora voltando, segundo tópico, Abimeleque, não é isso? Um líder sem chamado divino. Primeiro subtópico, um homem ambicioso. Com a morte de Gideão, seu filho Abimeleque tenta assumir o poder pela força. O significado do seu nome, meu pai é rei, sugere que, embora Gideão tenha recusado o título de rei, nutria, talvez em seu coração, uma inclinação monárquica refletida em suas atitudes finais. Agora, Abimeleque faz de tudo para se tornar governante, diferente dos juízes anteriores, que foram chamados e capacitados por Deus para libertar Israel. Abimeleque não foi levantado pelo Senhor, nem buscava o bem do povo. Alcançou o poder, mas não tinha graça. Era movido apenas por ambição e sede de poder. Por isso não é considerado um juiz de Israel, mas um exemplo negativo de uma liderança egoísta e usurpadora. Sobre este subtópico, eu deixo o seguinte comentário. Qual a motivação de Abimeleque? O pastor sugeriu algumas coisas, e é normal os pregadores, os escritores sugerirem baseado nas evidências, nos fatos da vida da pessoa. Nós julgamos, nós interpretamos, nós entendemos. Algumas coisas são claramente entendíveis, outras não. Mas eu quero parar com você, como eu disse, o que eu entendo de ser o presente de Deus para nós nessa aula não é tanto um cavucar na história, no conhecimento, nos fatos. Não, é aplicar para nós. E a aplicação para mim aí é a pergunta, ou melhor dizendo, a interpretação do pastor sobre a motivação de Abimeleque. Eu não acho que ele está errado. Mas a gente agora volta para nós e pergunta qual é a minha motivação na obra de Deus. Uma pergunta importante. E quando nós olhamos para um líder ou para alguém que nós admiramos, ou talvez questionemos, vamos dizer que alguém olhasse para Abimeleque, será que ele é de Deus? Será que é? Tá entendendo? Nós somos nos lembrados aqui pela parábola de Jotão, que foi a voz de Deus ali, não é? Falando também. A questionar
a olhar para a motivação, e eu quero já também te lembrar que Paulo ele fala isso acerca dos falsos obreiros dos últimos dias. Ele diz que nós haveríamos de encontrar, de descobrir, porque o Espírito Santo, escuta por favor, deixa eu ver se eu conecto aqui, às vezes é dificuldade de comunicação, mas a gente vai aprendendo, graças a Deus. Quem pode dizer amém e continuar orando pela serva do Senhor aqui? Ora, Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz algumas vezes que estes falsos obreiros que se levantariam nos últimos tempos, os quais nós o conhecemos e reconhecemos hoje, ele disse, eles vão fazer por uma motivação que não é divina. E uma vez, Paulo até disse, eles vão fazer negócio de vós. É uma das motivações, E há outras, ok? Mas Paulo fala delas. E a minha pergunta agora, para você, que foi o que eu coloquei no meu roteiro, é como descobrir a motivação de alguém? Como descobrir? E eu vou dar a resposta pela Bíblia. O texto é este texto de Lucas capítulo 6, versículo 45, que diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. O que isso quer dizer? A nossa boca, um dia ou outro, ou em verdade, muitas vezes, vai falar do que enche, da abundância do que está no coração. Então, se você quer saber a motivação de alguém, tome atenção nas suas palavras. E por incrível que pareça, é tão forte esta verdade bíblica que Jesus nos presenteia aí, que até em pregação, eu imagino que aquele líder que não está trazendo o maná dos céus de Deus, gostaria de disfarçar, mas ele não consegue, porque esta verdade que Jesus nos disse ali é uma verdade. Daquilo que enche o coração de alguém, não é que você vai saber de todo o seu podre, no melhor dos sentidos, no púlpito, não, você não vai saber. Isso aí vem escândalo depois, vem realidades depois que se vai descobrir, se é que tudo se descobrirá, né? Deus aqui no futuro julgará toda esta realidade, amém? Ora, no entanto, se nós queremos, escute por favor que isso aqui é importante, é um presente de Deus para mim e para você. Se nós queremos saber a motivação de alguém, vamos tomar atenção nas suas palavras. Qual é o foco? Paulo também fala numa das cartas dele, ele falando destes obreiros falsos, ele diz, eles só buscam as coisas terrenas. O foco deles é aqui, é nas coisas daqui, é terrena. Então você observe, se um sujeito que é homem de Deus pregar sobre salvação, batismo no Espírito Santo, vinda de Jesus, a glória no céu, os valores vindouros, eternos, que traspassam os valores, as realidades daqui, este está te dando maná dos céus. Este tem uma motivação que é o cuidado com a sua alma. Porque todo aquele, como aquele homenzinho que disse, eu tenho muito, eu vou fazer celeiros aqui. Eu vou aumentar os meus celeiros. Deus me prosperou e agora eu vou fazer maior. Deus lhe aparece naquela noite e diz, louco, o que tens para quem será? Nesta noite pedirão a tua alma. Eu quero que você se lembre desta palavra. E o que tens preparado? Para quem será? Deus ainda tem levantado alguns que não estão comprados nem vendidos pelo sistema deste mundo, não tem uma motivação carnal, nem de negócio, mas ainda estão pregando o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus e ensinando na sala de aula e discipulando na verdade. Não é o que o povo quer ouvir.
Talvez você mesmo diga, irmã, não dá para você ficar na aula e falar de Gideão. Eu não quero ouvir estas coisas. Eu não quero ouvir de batismo no Espírito Santo, isso eu sei. Sabe? Eu não quero ouvir de salvação, isso eu sei. Sabe? Eu pergunto, vamos ser bem honestos aqui, vamos deixar o Espírito Santo tratar conosco, se você quiser. Daquilo que a gente fala, é o que o nosso coração está cheio. E eu pergunto, do que está cheio o seu coração? Quando você ensina, aonde você fica mais? O que é que te dá alegria? Gozo espiritual, se é que você reconhece este sentimento. Quando você está ensinando, ou mesmo a felicidade. Do que você gosta de falar e repete. O que enche, o que está enchendo o seu coração? A ponto que você não pode deixar de, como Pedro e João, falar do que você tem visto, o Espírito Santo te tem feito ver e ouvir. Eu quero dizer para você que o que eu trago neste canal aqui, e muita gente deixa de ouvir, porque não é isso que eu quero. Eu quero dados, eu quero e etc, e eu quero... tudo bem. Mas o que eu tenho trazido aqui foi o que eu sinto do Espírito Santo de fazer neste lugar. Eu vou te dar recursos. Mas a minha maior missão aqui não é te dar recursos. Como eu disse, isso você pode encontrar em um lugar. E eu sei, eu respeito, eu quero respeitar você com todo... Eu sei que você veio pelo recurso. E eu vou te dar porque eu respeito. Glória a Jesus. No entanto, Deus tem nos chamado para este lugar, para que aqui Ele fale algo com você, não sou eu. E tem aulas passadas, todas as aulas, alguns irmãos escrevem, outros não escrevem. Mas eu sei disso porque eu tenho testificado do Espírito Santo. E às vezes até eu esqueço na mente, eu esqueço o que eu falei na classe. Quando alguém coloca um comentário, eu esqueço o que eu falei. Mas como eu disse no princípio dessa classe, quando Deus nos forma, quando Deus trabalha em nós e nós vamos dar uma aula, nós podemos dar o fruto vivo, aleluia, daquilo que nós experimentamos. Amém? E lembre-se que a formação é a informação na prática. Então eu não posso formar ninguém se eu não tiver o conhecimento. É por isso que o conhecimento é essencial. Mas a formação está faltando por aí. Essa conexão, e eu convido você, professor. Você vai dizer, mas irmã, eu sou jovem, eu não tenho nem muita experiência com isso. Não tem problema não. Deixa eu te dar já a dica, eu já vou te dar. Eu vou daqui a pouco, respeitando, os irmãos estão aqui mais para outras informações. Eu vou parar por aqui. Em nome de Jesus. Mas eu vou te dar essa dica. Se você quer ser instrumento de Deus neste nível, Deus vai te usar. E você está aqui exatamente para ouvir esta palavra. E quem vai te ajudar chama-se o Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa, se você não é batizado no Espírito Santo, busque o batismo no Espírito Santo. Peça, ore, fale com Jesus, eu quero, Senhor, batismo no Espírito Santo. E quando você estiver durante o dia, e você estiver cantando, e você estiver orando, peça. Deus vai lhe dar. Jesus tem interesse, porque este é o agente capacitador para esta obra que eu estou falando, para este lugar que eu estou falando espiritual, para esta obra que eu estou falando com você. Vamos voltar ao nosso estudo? O coração, a boca fala do que o coração está cheio, não é assim? E é por isso que eu falo do que eu estou falando. E é por isso que a gente já questionou aqui a gente mesmo, né? Foi bom que nesse assunto a gente saiu do foco que estava a gente. Qual é a sua motivação? Qual é a minha motivação? É o que está cheio no nosso coração. E a nossa boca tem falado sobre isso. O que a nossa boca fala fora do púlpito da igreja ou da frente da sala de escola dominical? Qual é o assunto que consome a nossa vida e nós falamos sobre ele? A mesma coisa você olha para os líderes. Qual é o foco, não é, da sua pregação? E nós descobriremos isso aí. Segundo subtópico, na página 50, agora já terminando lá embaixo, um homem manipulador. Observe a estratégia de tomada de poder do falso líder. Com o discurso conveniente, Abimeleque convence os familiares de sua mãe que seria melhor ter uma liderança centralizada nele do que vários líderes diferentes. Com suas palavras enganosas e manipuladoras, ele conquista muitos seguidores que promovem sua propaganda entre o povo. Segundo, ele recebe
apoio financeiro da falsa religião. Em seguida, obtém recursos para financiar sua campanha de dominação, arrecadando 70 peças. E a gente vai ler este texto, tá? Eu vou ler aqui porque é importante nós lermos este texto. E terceiro, já a letra C, recrutamento de desordeiros. Eu nem vou ler isso aqui, tá? Eu vou ler o texto com você, por que não, tá? Então vamos lá, eu vou colocar o nosso roteiro aí, que eu coloquei aí. O que não é chamado ou aceito por Deus. Ou seja, quem é o líder que não é chamado por Deus ou aceito por Deus? E eu fiz essa colocação do aceito pelo seguinte, deixa eu falar aí. Porque há um texto bíblico que diz, se você deseja o episcopado, excelente obra deseja. E eu quero juntar essas duas coisas aí, para que fique bem claro para alguém. Porque tem alguém aqui que tem uma convicção do chamado que é extraordinária. E isso é muito bom. E olha, para a gente se manter de pé, muitas vezes tem que ter convicção. Tem que ter convicção. Aleluia. Mas há uma provisão na Bíblia de alguém que ama Jesus e nunca recebeu este chamado desta maneira. Mas ele desejou servir, ele desejou ser missionário, ele desejou o ministério. E Deus o aceitou. E eu quero trazer uma palavra para você que o meu pastor, um homem de Deus velhinho, agora ele está com 86 anos, já não é mais pastor da igreja, mas enfim. Ele dizia, bem interessante ver o comportamento dos aceitos, que são geralmente fiéis, se mantêm, são esforçados, diferente de muitos chamados, não todos com certeza, mas o chamado que sabe que Deus está com ele, que ouviu a voz de Deus, que viu a manifestação de Deus através do seu ministério na sua vida, muitas vezes é como Sansão, despreza, faz por pouco e não toma conta do dom. Nós falamos agora do dom, né? Então eu quero incluir aqui, não estou falando do caso de Gideão de Abimeleque, eu estou fazendo um paralelo, mas estou englobando o ensino neste subtópico de que aquele que não é chamado, deixa eu voltar lá, ou aceito por Deus, ele vai agir, ou nós vamos encontrar nele o seu discurso, as suas ações e a companhia. Lembra que a gente está perguntando da motivação? Você quer descobrir quem é a pessoa? Se esta pessoa não é chamada por Deus, ou não é alguém que está em Deus, foi aceito por Deus para o ministério, para a liderança, você vai reconhecer pelo seu discurso, ações e companhias. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Esse é o texto de o Abimeleque. Isso é Abimeleque, não é isso? Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é o melhor para vós? Esse é o discurso dele, lá em Siquém. Seus familiares. Ele diz, falem vocês ao povo. Qual o melhor para vós? 70 homens dos filhos de Jerubbaal, ou seja, de Gideão, os filhos de Jerubbaal, 70 homens que dominem sobre vós, ou que um homem domine sobre vós. Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe, que era com quem ele estava falando, falaram acerca dele, ou seja, acerca de Abimeleque, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, ou seja, eles levaram a mensagem, né? E o coração deles se inclinou para Abimeleque e disseram, é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa do ídolo de Baal-Berite. E com elas, com este dinheiro, alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Vamos voltar aqui. Qual o discurso de Abimeleque? Qual o discurso? Falamos de discursos, ações e companhias. Qual o discurso? Eu também sou um. Não é só ele que tem o poder de Deus. Não é só ela, aquela família que é família sagrada. Não é só essa denominação. Não é só assim. Eu também sou. Discurso. Paulo fala sobre isso, de que alguns nos moveriam da fé usando palavras persuasivas. Abimeleque foi um que agiu assim. Cuidado, então vamos olhar, queremos descobrir se o homem é de Deus ou não, vamos olhar para o seu discurso, o que é que ele está falando. Mas olhe só para o discurso, não, olhe para as suas ações também, porque logo em seguida nós vemos que ele recebeu oferta da casa do ídolo. Mas em terceiro lugar, o que ele fez com essa oferta? Ele colocou ao seu derredor
pessoas imorais, não no sentido da moralidade, mas pessoas, como diz aqui o texto, levianas. Pessoas levianas, deixa eu usar a palavra certa, ociosos, e este não, é um problema, mas não é o caso maior, mas seja levianos. Né? Ou seja, ao seu lado não estavam homens de Deus, homens que representavam o povo, que representavam o querer de Deus, nada disso. Então olhe para a sua companhia. Todas essas são chaves para nós descobrirmos quem é este líder. Voltemos à revista, terceiro subtópico, na página 51, um homem destruidor. O primeiro ato de Abimeleque foi assassinar seus 70 meio-irmãos, com exceção de Jotão, que conseguiu escapar. Seu objetivo era eliminar qualquer possível concorrente ao poder, garantindo para si uma liderança absoluta. Esse ato cruel revela a face sombria de quem busca o poder por ambição pessoal. Para pessoas assim, o outro sempre será visto como uma ameaça, um concorrente a ocupar o seu espaço. Que este sentimento maligno não encontre lugar em nosso meio e em nossos corações. Então, o que aconteceu aqui? E é o que eu vou me focar neste tópico aqui. Prova de quem era. Lembra, nós começamos este tópico, estudo sobre qual era a sua motivação. Segundo, como descobrir que ele não era chamado por Deus? A motivação a gente descobre pelas palavras, né, da pessoa. Como descobrir? Pelo seu discurso, junto com as ações, junto com a sua companhia. E a prova veio aqui, o primeiro ato. O que ele fez na prática? Matou os irmãos. Olha lá o texto. E veio à casa de seu pai, ele era filho de Jerubaal, ou seja, filho de Gideão, da concubina, lembra-se quem? Eu estou falando de Abimeleque. Ele veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal. 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então, essa foi a primeira ação. Terceiro tópico, a parábola de Jotão e o fim de Abimeleque. O rei espinheiro, após remover seus concorrentes, estamos na página 51, os cidadãos de Siquém e Bet-Milo proclamaram Abimeleque como rei, porém não de todo o Israel, pois a monarquia ainda não tinha sido instituída. Essa ação demonstrava o desejo do povo, fora da orientação divina, de ter um rei. Como eu disse, este desejo idólatra é muito natural nosso, humano, mesmo de quem é crente. Nesta ocasião, Jotão, o filho de Gideão que sobreviveu ao massacre, proclama uma parábola que denuncia a coroação de Abimeleque. Nessa parábola, primeira das escrituras, todas as árvores pedem a oliveira, a figueira e a videira para que reinem, mas todas recusam, pois preferem continuar produzindo seus frutos e cumprir a sua função. Por fim, oferecem a realeza ao espinheiro, que aceita, mas impõe que, se não o aceitarem de bom grado, ele soltará fogo e destruirá os cedros do Líbano. Então, esta era a explicação divina e espiritual daquilo que estava no coração, né, de Abimeleque e está no coração de todos aqueles cuja motivação não está perfeita diante de Deus, cuja motivação é pessoal, é de trevas, é má. Isto aqui é o que vai acontecer. Se as pessoas não fizerem o que essa pessoa espera, vai sair fogo para consumir os seus liderados. Terminando aqui, as árvores frutíferas representam líderes bons e úteis, que não se deixam seduzir pelo poder, mas também aponta para o perigo da omissão. Nós falamos sobre isso. O espinheiro representa Abimeleque, inútil, sem frutos, mas perigoso, pois pode causar destruição. Eis o perigo dos líderes espinheiros, mercenários da fé. O nosso roteiro aí, que eu ponho para você, é esta palavra. Deus fala, mas quem está entendendo? Então eu vou levar você, presta atenção aqui, eu vou levar você a 2 versículos do começo da parábola de Jotão e depois eu vou pular para o final e vou ler 2 versículos do final, porque ela é um pouco longa, você já vai ver onde está escrito. Se você quiser fazer uma pausa e ler toda, é o melhor. Eu li, como eu disse, em preparação a essa aula, eu li todo o contexto daquilo que eu estou falando com você, tá? Então, mas para eu focar aonde eu quero trazer uma aplicação para você hoje, eu vou ler somente esses 4 versículos. Vamos a eles. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Se em verdade e sinceridade, aí eu pulei, veja que eu estou no 9, agora eu vou para o 19, tá vendo aí?
Se em verdade, é Jotão ainda neste processo dessas palavras que ele trouxe para o povo ali de Siquém. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa, ou seja, Gideão e os seus filhos, se usaste com sinceridade hoje, alegrai-vos com Abimeleque. E também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Então a palavra de Deus foi enviada. E esta foi a minha palavra aqui na nossa colocação lá. Deus fala, mas quem está entendendo? E essa é a minha palavra para você e para mim. Eu gostaria de, com esta voz de Jotão, o único que escapou, o único que viveu, porque fugiu. E diga, olha, eu vou dizer mais uma coisa. Aleluia. Quando ele disse estas palavras, a Bíblia diz que ele foi se esconder de novo, porque ele temia Abimeleque. E fez bem, neste caso. Mas Jotão foi usado por Deus numa palavra profética. E nós sabemos disso porque se cumpriu da mesma maneira. A palavra, a Bíblia diz que cumpriu conforme aquela palavra. Da mesma maneira. Foi um cumprimento, foi uma profecia. Em outras palavras, eu quero confirmar a mim e a você que Deus continua falando. Na sua igreja, em algum momento, Deus fala. E ele fala expondo essas situações, ele fala esclarecendo a sua revelação, ele fala incomodando a nós no lugar onde nós estamos. Ele fala. Mas a pergunta que eu deixei neste subtópico aqui é: quem está entendendo a voz de Deus? Siquém entendeu? O povo de Siquém entendeu a parábola de Jotão? Jesus falava por parábolas e ele dizia, escondendo verdades espirituais, enquanto a parábola em parte revelava para alguns as verdades espirituais, para outros escondia. Mas eu acho muito interessante, o Senhor me levou agora a lembrar-me deste assunto, porque em algumas palavras de Jesus, os fariseus se iravam a ponto de algumas vezes quererem matar a Jesus. E o texto bíblico esclarece as seguintes palavras. Diz assim a palavra de Deus: porque eles sabiam que Jesus estava falando deles. Então eu volto à minha pergunta para nós neste dia. Deus fala ainda, a pergunta é: quem está entendendo? Agora, depois desta palavra que eu acabei de ser lembrada dos fariseus, a pergunta é: será que nós estamos entendendo e ainda assim rejeitando, odiando o enviado, odiando? Nós não podemos dizer que nós odiamos o Espírito de Deus, nós até dizemos: este não tem o Espírito de Deus, porque foi isso que eles disseram de Jesus. Escute, por favor. Agora é Deus que está falando. Aquelas pessoas disseram de Jesus é Beelzebu. Ele está obrando, ele está fazendo pelo Espírito de Deus. De Jesus eles disseram. Por quê? Porque a palavra que é luz estava mostrando a verdade. João, no começo de seu evangelho, ele dizia: a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Escute, por favor, porque agora essa palavra é para você. Se há obras escondidas más, Deus está te chamando para confessar e sair. Deus está falando. Deus ainda fala. A pergunta é: quem está dando ouvidos? E eu não vou levar você mais adiante do que o Espírito já te trouxe. Mas eu oro e confio que ao terminar este estudo, estas palavras, o Espírito Santo vai te lembrar esta demonstração dele
Ele vai te levar para te dar a oportunidade de se voltar para onde Ele te chamou. Aleluia. Para onde Ele te quer. Aleluia. Para glorificar o seu nome. Aleluia. Então, meu comentário aqui é este. Deus fala, mas quem está entendendo? Segundo subtópico. Os conflitos do reino. A Bíblia afirma que tudo que o homem semear, isso também ceifará. O mesmo Abimeleque, que alcançou o poder por meios cruéis e traiçoeiros, acabou recebendo a mesma moeda. Após 3 anos de governo, e eu quero que nós tomemos atenção nisso aqui, porque é um fato muito interessante, muito importante para nós. Muito importante. Isso agora é um assunto para a igreja em geral. A igreja do Brasil, a igreja dos Estados Unidos, a igreja da Europa, nós precisamos atentar um pouquinho para isso aqui. Após 3 anos de governo, após 3 anos, Abimeleque fez o que fez, matou 70, o povo seguiu ele. Mas após 3 anos de governo, Deus envia um mau espírito entre Abimeleque e os líderes de Siquém, gerando desunião e hostilidade. Isso significa que o Senhor, e essa palavra que eu vou repetir aqui, no meu contexto. Aliás, eu vou ficar com ela aqui para você. O Senhor conduziu os acontecimentos para cumprir o seu juízo sobre o governante tirano. Olha lá o que eu coloquei no meu comentário. Deus cumpriu o seu juízo sobre o governante tirano. Assim, aqueles mesmos homens que haviam colocado o trono agora tramavam a sua queda. Do mesmo modo, Abimeleque, movido pelo orgulho, usou de angústia para conquistar o poder. Gaal surgiu com estratégia semelhante para voltar o povo contra o governante, homens que digladiavam pela ambição. E eu quero ler o texto bíblico com você. Vamos lá? Juízes 9, 28 e o 54. Ou seja, a prova daquilo que Jotão falou profeticamente. Agora, 3 anos depois, mas eu quero que você tome atenção neste número de 3 anos. Não é porque ele seja significativo o número 3, não. Mas é que nós queremos o juízo agora. Os discípulos de Jesus viram alguns pregando o evangelho ou falando alguma coisa lá e eles disseram, eles não são do nosso. Jesus disse, deixa, depois eu acerto as contas com eles. Eles pediram ajuda para umas pessoas que disseram, nós não vamos te ajudar, nós não vamos dar. Os discípulos de Jesus, e olha que era gente santa, poderosa, João, Pedro, e etc, etc. Tiago, olha, só gente fina. Disseram ao Senhor, o Senhor quer que a gente peça que Deus mande fogo do céu e pá, arrebente com todos eles. Ai, Jesus olha para eles, vocês não sabem de que espírito sois. E nós hoje estamos, posso falar? Nos degladiando. Nós estamos nos degladiando. E cheios de razão, dizendo porque ele fez, porque ela faz, porque ele pensa, porque é por esse, porque é por aquela. E eu estou falando da política, eu estou falando da política na igreja, eu estou falando do mundo eclesiástico, eu estou falando dos departamentos, eu estou falando entre os crentes. Estamos assim para todo lado. Nós somos o povo de Deus e nós não conseguimos ter fé para crer numa palavra que Jesus disse assim, minha é a vingança, diz o Senhor. O que significa isso? O juízo pertence a Deus, mas nós, que nos chamamos pelo seu nome, não queremos esperar o tempo de Deus. Aí a gente tenta fazer alguma justiça, algum juízo agora. Posso perguntar uma coisa para você? Qual é o fruto prático, seja honesto, da nossa atuação como igreja? Quem está ganhando? Ora, voltando e terminando aqui a palavra.
O texto que nós lemos, vamos ler o texto, né? Vamos ler o que aconteceu com ele. Vamos lá. E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque? Quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubbaal? E não é Zebul seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém? Pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ou seja, o povo de Siquém se levantou contra Abimeleque. E no 54 diz: então chamou logo ao moço que levava suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Por que isso aconteceu? Porque o povo se levantou contra ele. Ele se levantou contra o povo. Se você ler todo o contexto da história, você vai saber disso. O que Jotão profetizou ali aconteceu. Abimeleque lançou fogo sobre o povo. Ele fez tragédia, irmãos. Vai ler a história lá, conta os detalhes. E o povo se levantou contra ele e Deus cumpriu o juízo. Como nós lemos essa palavra aqui pastoral, o Senhor conduziu os acontecimentos para cumprir seu juízo sobre o governante tirano. 3 anos depois. 3 anos depois. Então, como eu disse, este número não é regra de Deus, mas no tempo de Deus, Deus fará juízo. E este deve ser o nosso descanso. A justiça não deve estar em nossas mãos, em nome de Jesus. Vamos continuar com... Lembra daquele versículo que a gente leu hoje? Olhando para Jesus, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé. Paulo diz, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é o consumador da fé, o fim da minha fé. E o fim da fé, quando eu atravessar, aleluia, a dimensão humana, natural para a dimensão da eternidade. E pela graça de Deus, eu serei um dos tais, aleluia, aleluia, que encontrará a Jesus e estarei com ele eternamente. E você também. Amém? Então, se o nosso foco é em Cristo e naquilo que Cristo nos mandou focar, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então, irmão e irmã, nós estamos errados, estamos enganados e vou dizer para você, nós estamos nos degladiando. E você que é jovem, que está me escutando, não entre nessa. Não só muitos na igreja estão perdidos nessa batalha, tem até teologia, e por que eu não posso dizer teologias, ou seja, teólogos de vertentes diferentes, encontrando como dizer para você que esta batalha é de Deus. Mas eu quero lembrar a você, Jesus disse que não é. Aleluia. Amém? Então, entreguemos o juízo, e não é o juízo eterno, tá? É o juízo, como nós estamos falando baseado nessa história, aqui. A justiça e o juízo na mão de Deus. O fim trágico de Abimeleque é o último tópico, eu não vou ler com você. Nós já conhecemos e eu coloquei aí como estava o povo no tempo de que Abimeleque ocupou o poder. Apesar do tópico falar sobre a morte, nós já lemos o versículo da morte. A minha última pergunta para a turma é essa. Para você, para mim, como é que estava o povo no tempo de Abimeleque? No tempo que ele se tornou rei? Essa é uma lição grande para nós. Meu Deus, o tempo já foi embora, né? E eu pensei que hoje o roteiro estava tão pequenininho que eu falei, vai ser rápido. Mas eu já nem falo isso porque se a graça de Deus estiver entre nós, Deus vai falar e nós vamos ter uma aula de tempo normal. Amém? Estruturamos, caminhamos com a diligência. Ora, a pergunta que eu pus para aí é, quando Abimeleque tomou o poder, como é que estava o povo? Hoje, eu quero terminar com isso e eu agradeço a sua paciência. E tem mais esta palavrinha aqui, se você quiser ficar para ela. Existem Abimeleques usurpando lugar na igreja, pessoas que não são chamadas de Deus. Paulo até fala para eles são pessoas que se intrometem no meio, né? Enfim, estão na igreja, mas não tem o Espírito Santo, não nasceram de novo, não são nossos no melhor dos sentidos, mas estão no meio da igreja. E até disfarçados de anjo de luz, diz a palavra de Deus, né? Então, há muitos Abimeleques, nós falamos um pouco nessa aula como reconhecê-los, mas a minha pergunta para você é como é que estava o povo quando Abimeleque fez o que fez? E por que eu estou perguntando isso? Por um paralelo com a nossa realidade hoje. Será que se nós tivéssemos, como povo, o conhecimento da palavra de Deus, o amor pela palavra de Deus, escola dominical lotada, seminários bíblicos, o povo desejando conhecer a palavra de Deus, culto de doutrina, povo lá,
culto de oração, o povo lá. Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, os líderes orando para que o povo de Deus, a igreja de Deus, cumpra o querer de Deus. Porque Pedro disse essa promessa, Pedro disse, este é o derramamento do que o Pai, não é? No caso, Deus revelou a Joel, que nos últimos dias aconteceria. Jesus disse, eu vou mandar a promessa, vou derramar a promessa de meu Pai, ou seja, o Pai que preparou este assunto do derramamento de poder, do revestimento do Espírito Santo. Para quê? Para que a igreja pudesse cumprir a missão de levar o evangelho a todo mundo. Eu pergunto, é isso que nós estamos fazendo? Este é o lugar. Se nós estivéssemos aí, eu vou concluir com isso. Se nós estivéssemos nesta posição, estes líderes não estariam aonde estão nas nossas igrejas. Os Abimeleques não teriam a posição de Abimeleque que nós vemos hoje. E eu termino com um texto bíblico que diz: sucedeu que quando Gideão faleceu, como é que eles estavam? A gente já falou agora da nossa situação, eu vou voltar historicamente. Quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins. E puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel, ou seja, o povo de Deus na época, não se lembraram do Senhor seu Deus. O Deus que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal. Lembra da lição passada? Jerubaal é aquele que se levanta contra Baal. O povo não quer saber da família deste fanático. Aleluia. A saber de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Uma geração se passou 40 anos. O quê? O evangelho daquela geração é fanático. Nós não queremos saber. Nem fizeram bem, mesmo sabendo que aquela família foi quem deu a vida para abrir esta obra, que ganhou os primeiros crentes neste lugar, quem orou para que os irmãos recebessem o batismo no Espírito Santo e o evangelho cresceu e havia santidade na igreja. Não quero saber disso. Se prostituíram. Esta era a maneira que estava o povo de Deus. E eu pergunto, como estamos nós hoje? Será que é por isso que os Abimeleques estão crescendo em nosso meio, tomando posições e reinos no meio evangélico, no meio da nossa religião, não no reino de Deus? Eu vou terminar com esta palavra. No reino de Deus, Deus usa você. Ele quer usar você. Volte-se. Termine este vídeo, se lance aos seus pés. Fale com ele e ele vai falar com você. Deus já tem te usado, mas ele quer numa dimensão muito maior. Por isso essa palavra é para você e por isso você chegou a ouvi-la até o fim. Que Deus ricamente complete a obra que ele tem começado na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.